Ora, o meu nome é Rui Ricardo, venho representar o Grupo Brisa nesta apresentação e agradeço o convite que a EFI nos fez, que tem colaborado connosco nos últimos 4 ou 5 anos em toda esta vertente, que já é bastante mais longa. Vamos ver mais à frente que começámos com o Revenue Assurance em 2007, por aí, portanto já temos uma longa história. Estávamos a comentar no intervalo que as indústrias são diferentes, as empresas são diferentes, mas o desafio é sempre igual, portanto quase que escusava de fazer a minha apresentação, porque já falámos de tudo. São exatamente os mesmos desafios. Mas trago talvez aqui uma visão diferente. Eu não faço parte da equipa de Revenue Assurance, faço parte do IT, trabalho na DTS, na área corporativa, que dá suporte a todas estas áreas. Tenho à minha responsabilidade o Big Data e também as aplicações de Revenue Assurance, que se tocam e que também já vimos aqui algumas questões relacionadas com o tema, mas que são completamente distintas. A nossa filosofia na Brisa é que o Revenue Assurance deve ser algo muito como a auditoria, portanto não deve suportar os processos, não deve inclusive dar indicadores sobre o negócio, deve separar completamente para não haver aqui uma mistura e às tantas já não sabermos o que é operacional e o que é auditoria. Portanto, deve garantir e deve dar a confiança nos processos e não fazer parte do processo operacional. O controle de receita no Grupo Brisa, o Grupo Brisa, começando por aí, toda a gente conhece a Brisa, portagens e cobrança de portagens. O Grupo Brisa não é só isso, são 30 e qualquer coisa empresas, 4 das quais são concessionárias de autoestradas e que, portanto, têm a seu cargo toda a operação, manutenção e cobrança das viagens na autoestrada. Mas tem depois, também muito conhecida a Via Verde, que faz tudo o que é cobrança de portagens e não só. Temos serviços de mobilidade e de cobrança de todos os serviços de carregamentos elétricos, dos parques de estacionamentos, cobertos e fechados. Temos uma série de serviços à volta da cobrança e da mobilidade e temos, por exemplo, também a Control Auto das inspeções automóveis, também faz parte do Grupo Brisa. O Revenue Assurance está no Grupo Brisa nas duas empresas principais, na Brisa, portanto as concessões da autoestrada, e na Via Verde, a parte de todo o controle da cadeia de recebimento das transações de portagem. A nossa cadeia de receita, portanto, o que é que nós controlamos no fundo? Controlamos end-to-end. Nós temos, pelo que percebi das apresentações anteriores, podem ter uma filosofia ligeiramente diferente, que é um controle um bocadinho mais vertical, se calhar por produto, por áreas de negócio. Nós fazemos de forma ligeiramente diferente. Controlamos processos, controlamos cadeias de receita do início até ao fim. Portanto, transversalmente a todas as áreas de produto, de operação, de manutenção, etc., fazemos esse controle. E, portanto, temos desde os sistemas de via, que são o início de todo o processo, aquilo que toda a gente conhece, que são as portagens da autoestrada, mas não só, mais uma vez, todos os postos de carregamento elétricos, parques de estacionamento, etc. Fazemos o controle do início do processo operacional do nosso cliente até à parte final de registro contabilístico, passando por toda a parte operacional de recolha e armazenamento de dados, ou seja, garantimos também o que eu chamo de System Assurance, que é a tal coerência entre os vários sistemas. Onde é que se perde e onde é que há a grande probabilidade de perda de informação é, obviamente, dentro dos processos, erros aplicacionais ou erros de manipulação, utilizadores que fazem incorretamente algum tipo de operação, mas muito, e nós temos uma cadeia muito distribuída, temos muitos intervenientes na nossa cadeia de recebimento de valores e sempre que há transferência de informação de empresa para empresa ou de sistema para sistema, há sempre o perigo de perder essa informação. E, portanto, temos um controle muito fino, com várias sondas do RAID em todos os sistemas para garantir que essa informação é coerente, não se perde e quando há uma diferença é detectada atempadamente. Depois temos tudo o que é cobrança, desde as entidades de cobrança que temos a CIBS, temos uma série de outras entidades de cobrança, temos, por exemplo, a Lumis, que faz a recolha de tudo o que é valores das portagens manuais, tanto das portagens com portageiros como das portagens automáticas. Temos sondas em todos os sistemas e em todos os interfaces que temos com essas entidades externas, até à fase final, que é a parte da contabilização desta receita, onde a reconciliação é feita do início até ao fim. É saber se aquelas 10 viagens que aconteceram que valem 10 euros, chegaram ao fim tendo valido também os 10 euros e se não valeram os 10 euros, se na conta não entrou e se na contabilização não entraram os 10 euros, porque é que não entraram? É uma falha, não é uma falha, é um atraso, é uma alteração, o que é que se passou? Parece simples, mais uma vez, é uma portagem, é uma viagem, é uma pessoa que passa e que paga, portanto qual é a dificuldade em controlar tudo isto? Ou chega ou não chega o dinheiro à conta?
Não é bem verdade, pela dimensão, pela complexidade, pelo dinamismo e também por todos os outros processos de suporte que não são tão visíveis, mas reclamações, mas duplicações, mas uma série de coisas que podem alterar o valor ou que podem cancelar algumas transações e que, portanto, levam a diferenças que podem não ser muito fáceis de justificar. O que é que nós temos então? Temos, em termos de desafios, temos as tais alterações de valor ao longo de toda a cadeia de recebimento da transação, os vários processos de negócio que podem atrasar ou cancelar, alterar o valor da transação. Temos as várias entidades envolvidas, aqui estão mais de 15 entidades envolvidas na cobrança das transações diariamente, o fluxo é diário, não temos um fluxo de faturação mensal único, mas temos a cobrança constante destas transações, que tem que ser controlada, e depois temos um volume bastante grande, 40 milhões de transações por mês, que se desdobram em dezenas diferentes para cada uma das transações. Lá está estas transações, cada uma destas transações passa por cada uma daquelas entidades de cobrança e, portanto, em cada uma das entidades de cobrança há pelo menos um evento que tem que ser controlado para perceber se a transação chegou ou não chegou e porque é que não chegou ou porque é que o valor foi alterado. Temos nós temos o negócio das portagens, mas mais uma vez não é só, portanto temos uma dispersão muito grande de produtos que têm lógicas e complexidades completamente diferentes e entidades envolvidas também completamente diferentes, com ciclos de vida diferentes. O nosso negócio não é tempo real, mas tem desfasagens completamente distintas para cada um dos produtos, portanto temos essa complexidade. Temos o dinamismo do negócio que estamos cada vez mais a alargar para a tal história de cobrança e de suporte à mobilidade, portanto temos várias alterações aos nossos sistemas, não só de upgrades, mas também de adaptações de processos, melhorias de processos, e é mais um ponto crítico, e aí o RAID ajuda bastante, porque garante que não há perda, não há diferença entre as receitas quando se faz uma migração ou upgrade de um sistema, não há nada que se perde. Se se perdeu na migração é detectado atempadamente e, portanto, alguma coisa se consegue fazer ainda sem se perder valor. E temos adaptações, que é o caso que estamos agora a tratar, que são requisitos legais completamente distintos, cada vez mais exigentes, de auditorias, de garantias. Tudo o que mexe com o valor hoje em dia é extremamente controlado e tem requisitos bastante fortes e, portanto, estamos neste momento exatamente a tratar e a adaptar o RAID para conseguir responder a estas necessidades. A história do RAID na Brisa. O RAID na Brisa e o Revenue Assurance na Brisa começou em 2007, como disse, começou logo com o RAID, com um desafio que a UIDU fez na altura e, portanto, começámos logo a suportar a nossa área de Revenue Assurance com uma aplicação e com o RAID. Começámos devagar, começámos só com um processo, o processo que envolvia mais valor e, portanto, teria mais impacto, ou mais potencial de impacto de falhas. Rapidamente se conseguiu perceber, tivemos o retorno deste investimento e se conseguiu perceber que valia a pena alargar este controle às outras formas de cobrança e a todos os outros processos e, portanto, a partir daí começou um processo longo de adaptação de todos os sistemas e de evangelização até das áreas e dos sistemas que não estavam preparados para conseguir fazer esta troca de informação e este volume de informação com o RAID. Não só por volume, não só por peso, mas também porque não é requisito e muitas vezes perde-se o fio, não é? Nós sabemos para controlar estas transações temos que ter um fio único, temos que ter uma chave que identifica a transação do início até ao fim, porque senão perdemos e deixamos de saber se aquela transação chegou ao fim ou não chegou. Há outras estratégias, podemos fazê-lo por bolo, mas nunca conseguimos saber quando se perde exatamente qual é que foram as transações e se há ali algum padrão que faz sentido para aquele tipo de perda ou não, portanto torna mais difícil. Foi preciso então adaptar também todos os sistemas operacionais para garantir que existia esta chave e na altura, portanto há 15 anos atrás, o volume de informação era um grande desafio, o peso era um grande desafio e foi demorado, mas conseguiu-se. Em 2018, portanto, começámos pela área de portagens, em 2018 alargámos à Via Verde, aí foi já relativamente mais simples, já tínhamos a experiência, os sistemas também já estavam relativamente bem adaptados, mas mais uma vez aí onde é que se ganha? Ganha-se nos procedimentos. As pessoas essas tinham formas diferentes de trabalhar e sempre que faziam não tinham um procedimento único, principalmente nas exceções, e de cada vez que tinham que tratar um caso que não é tão normal, digamos assim, podiam tratá-los de formas diferentes e, portanto, chegar a valores que não eram completamente conciliáveis. E foi aí, na alteração e na normalização dos procedimentos, que se conseguiu ganhar muito com este alargado do Revenue Assurance na Via Verde.
Neste momento temos a cadeia bastante coberta, está bastante estabilizada e estamos com alguns desafios mais tecnológicos. Começou em 2019 com a migração do RAID para cloud. Os nossos sistemas também começaram a migrar para cloud, portanto fazia todo o sentido migrar o RAID, não fazia sentido ter o RAID em casa como estava inicialmente on-prem, quando os sistemas começam a dispersar por todas as clouds. Portanto, fizemos essa migração para cloud, foi um desafio grande também, e tentámos utilizar os serviços cloud o mais possível, não fazer uma migração de máquinas de hardware só para cloud e instalar o RAID tal e qual como se fosse no nosso data center. Portanto, utilizámos ao máximo managed services do nosso serviço, que neste caso é a AWS. E neste momento, também como a maior parte de vós estamos a fazer a migração, temos Oracle e estamos a migrar, e o objetivo é terminar este ano com a migração para Postgres, em ambiente de testes ainda, fazer um paralelo até ao final do ano e depois fazer a migração definitiva do nosso ambiente de produção de Oracle para Postgres, que traz algumas vantagens em termos de licenciamento, em termos também de conhecimento e de administração. Ganhamos aqui alguma coisa em termos de suporte tecnológico. Quais foram os objetivos iniciais do controle de receita? Quisemos garantir a qualidade dos dados em todo o processo, mais uma vez, do início até ao fim. Era uma grande dificuldade garantir que toda a informação, e muitas vezes no nosso SAP não entram as transações, não entram todos os meses os 40 milhões de transações, entram bolos contabilísticos e servem para contabilizar toda a operação que fazemos, e era extremamente complicado conciliar, saber que aquele volume está de acordo com as transações e com o detalhe todo transacional que tínhamos. E, portanto, começámos por aí, por garantir a qualidade dos sistemas, mais uma vez, e dos processos, começando do início, olhando para o início e para o fim, e depois colocando as sondas pelo meio à medida que íamos detectando quais é que eram os potenciais locais de perda de receita. Depois temos assegurar, obviamente, como grande objetivo, a eficiência do negócio, assegurar depois desta confiança e depois de conseguirmos espremer um pouco e garantir que em termos de sistemas e de processos já tudo está otimizado, temos que partir para a eficiência, detectar quais é que são os processos que ainda assim têm mais potencial de falha, apostar nesses e, como é óbvio, todos merecem e todos deviam ter o chapéu do Revenue Assurance por cima, mas não é possível alargar a todos e, portanto, temos que ter aqui algumas prioridades para conseguir ter um roadmap que seja execuível. Depois temos a tal certificação da troca de informação entre as entidades, o tal System Assurance, garantir que tudo passa de uma entidade para outra e que não fica retido e esquecido numa entidade. Portanto, uma transação é entregue para cobrança, ótimo, mas temos que ter a certeza que essa transação é respondida, não ficou esquecida também nos sistemas dos nossos parceiros. E depois temos, o que nos ajuda muito, a tal história de identificar quais é que são os pontos, quais é que são as situações, quais é que são os sistemas que tipicamente falham mais, quais é que são os processos e quais é que são os comportamentos também que merecem alguma análise mais profunda. Na área de fraude, nós chamamos análise comportamental, não chamamos exatamente análise de fraude, porque o que queremos não é analisar fraude, queremos detectar e ter alertas de situações anómalas que depois de analisadas podem ser fraude ou podem não ser fraude, podem ser um comportamento anormal, algo que naquele local se faz de outra maneira. Temos também o RAID a fazer essas detecções, basicamente são detecções de outliers, portanto temos uma média, estamos à espera que aconteça dentro destes padrões e fora destes valores detecta e dispara um alarme para ser analisado. Temos, por exemplo, o caso da classificação de ambulâncias. As ambulâncias são isentas, não pagam, mas é o portageiro que, ou é remotamente, quando é feita a análise via pagamento automático, remotamente é o portageiro que classifica se é uma ambulância e se não é uma ambulância. E, portanto, há aqui uma área meio cinzenta que pode ser mal classificada e é um dos casos que nós fazemos análise comportamental. Portanto, basicamente sabemos qual é que é a média de ambulâncias que passam em cada uma das barreiras e sempre que sai acima daquele padrão é disparado um alarme e é analisado o que é que pode estar a acontecer. Mais uma vez, como é que nós iniciamos? Começamos sempre, quando temos um novo processo, por olhar para o início e para o fim. Não nos queremos preocupar ainda com todo o processo, porque senão tínhamos um time to market bastante grande e, portanto, olhando para o início e para o fim, sabemos logo qual é que é o potencial de falha que existe ali, de recuperação que existe ali, e havendo necessidade vamos depois detectando e colocando as sondas intermediamente para conseguir detectar e atuar mais cirurgicamente.
Temos, na parte das alterações de valor, temos também aí um trabalho bastante grande que é feito para garantir que os processos, que são muito variáveis e que são muito dinâmicos também, estão sempre alinhados e adequados e não há aqui falhas de... Sempre que é alterado um procedimento, toda a empresa tem que saber e tem que se adequar, e muitas vezes há aí alguns desfazamentos. Depois temos a garantia da qualidade dos relatórios financeiros, mais uma vez, a história de SAP. Nós sabemos que aquele bolo que entrou em SAP e que é alvo do nosso reporte financeiro é coerente, está correto, temos confiança, sabemos que não há falhas entre os sistemas operacionais e aquilo que depois pode ser reportado e analisado nos sistemas operacionais e o que é reportado financeiramente. E, finalmente, temos o controle de recebimento e de contas bancárias. Temos a certeza que o dinheiro entrou na nossa conta, não foi só contabilizado, não foi só detectado e reportado em termos de sistemas, sabemos que o dinheiro entrou e, portanto, não há também uma falha no processo final, que é a colocação do dinheiro no banco. Trago agora 2 exemplos de como é que nós fazemos este controle. Temos aqui um desafio que foi também bastante grande e que já foi da parte da Via Verde. Tradicionalmente, e nas primeiras versões do RAID, tínhamos mais informação tabular, muito em números, que tinha que ser analisada, que muitas vezes trazia alguma dificuldade para os utilizadores de saberem quais é que são os pontos do processo de negócio em que esta diferença está a acontecer. Tenho 100 numa coluna, tenho 200 noutra coluna, mas isto é exatamente o que é esta diferença? É entre que sistemas, é entre que processos, onde é que se pode estar a perder? E, portanto, o desafio foi representar esquematicamente todo o processo de negócio. Este é um dos processos de negócio, temos todos os processos de negócios representados assim, e temos ao longo do ciclo de vida, portanto, desde a passagem do início da transação até ao processo final, tudo o que são os grandes momentos deste controle. Por baixo está mascarado, mas temos as quantidades e os valores. Sempre que o valor é anormal ou a quantidade é anormal, aparece a verde, a vermelha, cinzento, o que for. E depois, obviamente, há sempre a possibilidade de clicar e ver o drill cá em baixo, porque, obviamente, o controle acaba sempre no Excel. Acaba sempre por fazer a exportação para o Excel, fazer ali uns gráficos, fazer umas manipulações e depois voltamos aqui a ver o que é que se pode melhorar e o que é que se pode conseguir fazer. Portanto, não há volta a dar. É o monstro do Excel que está sempre presente em todo o lado. Aqui temos o sistema de alarmística, lá está, temos também, não apostámos muito no sistema de alarmística também pelaquela experiência que já vi que todos temos, que é quando temos alarmística automática, começa a disparar por todo o lado e depois acabou, já não há nada a fazer, o melhor é ignorar, porque são tantos milhares de alarmes que mais vale não olhar, principalmente quando nós começamos erradamente a fazer alarmística à transação, e sempre que há uma falha num sistema não é uma transação, são uma quantidade de milhares de transações que se atrasam, que se perdem, que o que for, e aparecem aqui 5.000 alertas de repente, e o que é que isto quer dizer? Não vou olhar para 5.000 um a um, portanto é escusado, não vale a pena. Temos, no entanto, algumas alarmísticas mais por grandes quantidades, mais por bolos, mais por detecções e não tão focadas. É dizer só, atenção, olhem para isto, há aqui uma perda que é normal, mas tem que ir à outra análise mais focada para detectar qual é que é o problema e onde é que está o problema. Resultados finais, o que é que conseguimos? Conseguimos uma maximização da receita, conseguimos detectar sempre proativamente e cada vez mais proativamente onde é que acontecem as falhas e, portanto, acaba por não haver uma perda de receita. No fundo, conseguimos confiança e conseguimos a diminuição do risco de tudo, do risco de alteração de processos, do risco de upgrades de sistemas, do risco de qualquer coisa que possa ser dinâmico no nosso sistema e na nossa cadeia de valor, conseguimos detectá-la atempadamente. Aqui traz-nos um outro problema, que é a identificação do valor do RAID. No início era fácil, porque se conseguia, eram grandes bolos e, portanto, conseguimos identificar o valor. Agora já não é tanto, o RAID já não vale tanto. Porquê? Porque conseguimos proativamente detectar as situações e a perda não acontece. É potencial, é verdade, mas, vamos dizer, podíamos estar a perder aqui 1 milhão de euros porque há um fecheiro que se perdeu. É complicado estar a justificar isso e, portanto, o que ganhamos muito neste momento é a confiança. Temos a certeza e conseguimos detectar atempadamente, conseguimos indicar e conseguimos perceber. E a outra vantagem também que temos é, se há uma falha, nós conseguimos saber tipicamente em que sistema é que aconteceu e, portanto, direcionamos logo para aquela equipa que dá suporte àquele processo ou àquele sistema, direcionamos logo. Esse problema é detectado muito mais rapidamente do que estar a dizer, olhem, há aqui no fim do mês não sei quantos mil euros de falha, não sabemos exatamente onde é que está e temos que envolver todas as equipas, todas têm que analisar, perdem tempo, não chegam a conclusões e continuamos sempre com aquela desconfiança de, e se voltar a acontecer,
Vamos voltar a ter o mesmo problema ou não? Não, não vamos voltar a ter. Se tivermos, é porque o RAID também ainda não tem o detalhe suficiente e não tem a sonda naquele local e, portanto, é relativamente simples, é adaptar, é recolher mais algum tipo de informação para da próxima vez que acontece, já conseguimos ter um bocadinho mais de detalhe e conseguirmos chegar mais rapidamente ao ponto de falha. E termino assim a minha apresentação. Não sei se... Obrigado. Eu ouvi-te partilhar aquilo que foi a experiência com o tema das ambulâncias e das transações associadas às ambulâncias, e a minha questão foi, já é machine learning que lá tens? Estás a usar já aquilo que é o módulo de machine learning para perceber aquilo que são os desvios padrão que podem estar a ocorrer, ou ainda não chegaram aí? Não temos ainda machine learning. Este ponto de detecção é bastante antigo, ainda quase nem se falava de machine learning. Em termos de machine learning, hoje em dia é um outlier detection, que é basicamente saber quais é que são os padrões normais, e o que nós queremos é os percentis muito acima ou muito abaixo, mas não estamos a utilizar algoritmos de machine learning, estamos a fazer umas queries, estamos a fazer umas métricas relativamente simples, de saber quais é que são relativamente simples, porque ainda assim são complexas. Por exemplo, numa portagem normal, a quantidade a percentagem de ambulâncias que passem é muito baixo. Se formos ali para uma portagem de Coimbra, que tem um hospital universitário, é terrivelmente alto. Portanto, tem que ser adaptada à hora do dia, ao local, e ainda é relativamente complexo, mas é um algoritmo simples. Sim, o desafio é o mesmo. Só estava a perguntar, porque fizemos um teste parecido, porque temos muita vontade de testar aquilo que é o machine learning e adaptá-lo ao negócio, no caso, retalho alimentar, e portanto era interessante perceber como é que também a tua parte tinha envolvido. Obrigado. Olá. Em quase todas as apresentações se tem falado muito entre a empresa e o consumidor final. Presumo que na Brisa também haja uma parte de custo com parceiros, portanto, presumo que nem todas as portagens, todas as autoestradas sejam vossas, todos os parques sejam vossos, portanto, o dinheiro que pagam aos parceiros, não é? Aos vossos business, B2B, não é? Tem algum controle nessas áreas? Temos, não sei se se vê aqui na apresentação do fluxo, comissionamento via verde, e este não tem, mas temos comissionamento de parceiros também. Portanto, temos também no nosso processo de negócio tudo o que são comissões são controladas, tudo o que é transferência de valores entre a via verde ou entre as concessões e cada uma das entidades é controlado, é avaliado. Também não são situações simples, porque temos rapel, temos patamares e volumes, portanto nem sempre é muito fácil, mas consegue-se implementar. A nossa lógica é não vamos duplicar a lógica da regra que temos de comissionamento, porque senão de cada vez que se altera a regra operacional temos que estar a alterar a regra também no RAID, e isso não faz sentido, mas temos indicadores que aceitam um desvio, e dentro desse desvio é aceitável, e portanto não é necessário avaliar. Sempre que o valor sai desse padrão, analisamos também e detectamos se há algum problema de, mais uma vez, alguma inconsistência no processo e na definição, e na alteração e na aplicação das regras de comissionamento ou não. Portanto, sim, fazemos controle também dos nossos parceiros. Recebem os dados das faturas dos parceiros? Não. Recebemos, e esse controle é manual, ou seja, as pessoas o que fazem é, sempre que recebem a fatura do comissionamento, validam contra o RAID se está dentro dos valores aceitáveis ou não, e se tiver é fechado, se não tiver é analisado. Sim. Olá, bom dia, Rui, obrigada pela apresentação. Eu tinha aqui uma dúvida. Vocês têm toda a informação que vocês processam é de sistemas centrais, ou têm muitos sistemas distribuídos e vocês conseguem, no fundo, utilizar o RAID recolhendo esta informação e assumindo que é um volume tão grande como foste falando diariamente, se conseguem efetivamente fazer isto e como é que o conseguiram? Ok. Temos montes de sistemas, muitos desenvolvidos internamente. Temos também uma empresa de desenvolvimento de todo este software e hardware que temos nas portagens e distribuído pelos nossos pontos de serviço. E, portanto, temos muitos sistemas, temos muitas aplicações móveis agora também. Por exemplo, os carregamentos elétricos são geridos numa aplicação de telemóvel e, portanto, temos isso tudo consolidado. O RAID o que faz, nós replicamos os dados diariamente, à noite, para no dia seguinte ter a informação toda atualizada. Tem as sondas e tem todos os interfaces que tem com os sistemas operacionais. Com o Big Data, que também está comigo, começou mais recentemente, há 6 anos atrás, e aqui trouxe uma ajuda, que é conseguimos tirar alguma dessa carga que colocamos nos sistemas operacionais e colocá-la sobre o Big Data. Porquê? Porque temos um Big Data também que tem informação em RAW, tem uma réplica dos sistemas operacionais.
Não temos aqueles data warehouse tradicionais que têm a modulação e que têm já a informação agregada, portanto conseguimos tirar esta carga dos sistemas operacionais e colocá-lo sobre o Big Data. Mas ainda assim continuamos com a necessidade de ter sondas nos sistemas operacionais, exatamente por aquilo que eu falei. Não vamos acreditar que o que está no Big Data é verdade. Na verdade, o RAID até ajuda a validar a informação que está no Big Data. Se houve um atraso no carregamento dessa informação, nós também conseguimos detectar, e não foi uma falha operacional, foi uma falha de sistema, e conseguimos recuperá-la. Continuamos a ter as sondas nos sistemas operacionais para garantir principalmente os interfaces, para garantir que aquilo que eles dizem em termos da sua base de dados é exatamente aquilo que foi depois descarregado no fecheiro que é enviado para cada uma das entidades, e o reverso, que é as entidades, a CIBS, envia-nos também ficheiros com a cobrança que aconteceu, esses ficheiros são carregados no sistema operacional e nós garantimos que há coerência, que a quantidade de linhas e o valor que veio no ficheiro do parceiro entrou exatamente igual no sistema operacional. Mas só para clarificar, quando dizemos que vai buscar informação aos sistemas operacionais, são sistemas operacionais centrais. Exemplo, vocês têm, assumo eu, não sei, vou tirar para o ar, vocês têm por exemplo, um sistema que suporta determinadas portagens, ou têm um sistema central que agrega toda a informação de todas as portagens. Estou a buscar um exemplo assim. Em termos de portagens, temos um sistema que agrega a informação de todas as portagens, sim. O que temos aí temos uma garantia de sequencialidade, todas as transações são sequencializadas e, portanto, garantimos que no RAID também fazemos essa detecção, detectamos se há falhas entre as sequências dessas transações e, portanto, escusamos de ir diretamente a cada um dos sistemas de portagem. Até porque eles são feitos para trabalhar autonomamente. Se cair a rede, se cair tudo, eles continuam a trabalhar, continuam a cobrar, coletam a informação e depois, ao fim do dia, ou quando tiverem comunicações, despejam essa informação para o sistema central. E, portanto, aí sim vamos ao sistema central de recolha de informação de portagens, mas depois temos todos os outros sistemas distribuídos, o de billing, que está numa cloud diferente do CRM, que está noutra cloud, do Via Verde, que está noutra cloud, e aí sim continuam a ser distribuídos. Eu perguntava isto porque nós temos o tema nós temos retalho alimentar, temos POS, temos servidores, certo, e temos uma realidade muito distribuída, onde nós tínhamos até no intervalo falar com a colega, que dizia, temos que conseguir ter a informação de todos estes sistemas, mas acho que é mesmo, o caminho continua a ser na centralização da informação em RAW e trabalhar a partir daí. Mas agora com um projeto relativamente diferente, exatamente para resolver esse problema com os parques de estacionamento. Como o serviço não é totalmente controlado por nós, o equipamento dos parques de estacionamento não é nosso, nós temos uma interface para fazer a cobrança, mas todo o equipamento é do parque de estacionamento, não temos a garantia, e é o parque de estacionamento depois que nos envia a transação, porque eles é que tarifam, porque têm as isenções, porque têm todo o seu processo de negócio, portanto é da responsabilidade deles fazer-nos chegar diariamente essa informação. Acabamos por não ter a garantia de que aquilo que a nossa antena detectou e passou ao sistema do parque, garantidamente nos chegou. E, portanto, estamos aí com uma outra abordagem que é, vamos ter aqui uns contadores por dia, por hora, por parque, que nos vão enviando em tempo real e que depois vamos tentar consolidar com a informação que é recebida. Depois vamos ver como é que se resolve, porque vai haver diferenças e se calhar são justificáveis e vamos ter que levantar questões com cada um dos parques, mas mais uma vez é ver se justifica ou não, depende do volume. É testar, não é? É. Já que falou no tema do tempo real, vocês têm necessidades, até mesmo no próprio RAID, de ter controlos e alarmística mais em tempo real? Não temos. A nossa filosofia, mais uma vez, o RAID é um sistema de auditoria e, portanto, não se deve misturar muito com alarmística operacional. É a mesma coisa que dizer que nós temos um sistema de alarme de detecção de incêndio aqui nesta sala. Não precisamos que seja alguém remotamente, queremos é que dispare rapidamente o alarme, saia toda a gente e depois venha cá alguém ver se há fogo, se não há fogo e resolva o problema. O RAID entra quando isto falha, quando o sistema não detectou ou quando alguma coisa se atrasou e que chegou ao sistema que aconteceu uma desgraça qualquer, ardeu tudo e não devia ter ardido porque havia sistemas ou procedimentos para garantir que não devia ter ardido. Aí entra no RAID. Portanto, o que nós temos até uma desfasagem. Nós não queremos a informação necessariamente do dia anterior. Porquê? Porque pode estar uma equipa ainda a recolher as transações que ficaram bloqueadas na tal operação de portagem que perdeu a rede e, portanto, não há problema nenhum. Não temos transações de ontem daquela portagem, mas alguém está a trabalhar sobre isso. Não queremos que a equipa central comece já a levantar mais problemas para a mesma equipa que está a trabalhar nisso. Portanto, até temos um delay e até temos tipo 2, 3 dias para garantir que alguém detectou, alguém está a resolver, nem chega nada à equipa de Revenue Assurance. Se chegar é porque passou o SLA e aí sim tem que ser rapidamente trabalhado. Portanto, aqui, mais uma vez, auditoria, garantia de qualidade, eficiência, não tanto operacional.
alguém tem alguma questão, se não, muito obrigada, Rui.